Olá, pessoal. Então, estamos aqui novamente, né, estudando mais uma unidade aí, dentro dessas aulas aí que a gente está desenvolvendo durante essa pandemia. Então, eu queria fazer uma revisão antes de tudo, antes de vocês entrarem a fundo na parte de trigonometria e algumas razões trigonométricas mais aprofundadas, vamos relembrar um pouquinho da trigonometria lá do nono ano, tá? Então, a trigonometria no triângulo retângulo, vocês vão se recordar lá do que nós já estivemos estudando. Então, vamos relembrar, por exemplo, que um triângulo retângulo, né, você tem um ângulo de 90 graus. Então, a trigonometria ela tem sua origem, portanto, na necessidade de relacionar lados e ângulos de um triângulo. Então, por exemplo, aqui vocês sabem que vocês têm o ângulo 90 graus, ângulo perpendicular. Aqui eu tenho dois ângulos agudos, que são menores do que 90 graus. Aqui nós temos os lados de um triângulo retângulo que tem nomes específicos, né? Então, no caso aqui, ó, o lado BC é a hipotenusa, o lado AC é o cateto, que é o B aqui, né? E daí nós temos o lado AB, que também é cateto. Então, aqui nós temos a hipotenusa e os dois catetos. Os dois catetos sempre estarão formando o ângulo de 90 graus. Então, nesse caso, nós temos o A, a hipotenusa, e o B e os seus catetos, tá? O ângulo A é o ângulo 90 graus, e se você somar o B com o C, vai dar 90 também, porque nós sabemos que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Beleza. Então, nós podemos relacionar os ângulos com os lados de um triângulo retângulo. Isso nós estudamos lá no nono ano, quando nós conseguimos, dentro de uma figura, fazer vários triângulos e observar que sempre para um determinado ângulo, as suas razões são as mesmas. Então, por exemplo, qualquer triângulo que tenha um ângulo alfa, aqui, digamos que o alfa seja 30 graus, digamos que seja um triângulo que viesse até aqui, ó, ou que fosse um triângulo que viesse até aqui, né? Fosse um triângulo um pouquinho maior. Qualquer cálculo que eu faça das razões que relacionem os catetos oposto ou o cateto adjacente aqui, ou a hipotenusa, sempre eu vou encontrar o mesmo resultado, porque o ângulo permaneceria sempre 30 graus, né? Por mais que eu modifique aqui esse lado, esse ângulo continuaria 30 graus. Então, isso a gente estudou lá no nono ano, mas a gente vai relembrar um pouquinho aqui agora. Então, existem algumas relações entre os lados. E uma das relações entre os lados são que o quadrado da hipotenusa, que é A ao quadrado, é igual à soma do quadrado dos catetos. Isso aqui já é, né, o teorema de Pitágoras, que nós já aplicamos aí durante algumas aulas. Aí nós temos o seno de um ângulo. O que seria o seno do ângulo? Então, aqui é o seno de alfa. O que é o seno? Seno é o cateto oposto, ou seja, o cateto que está na frente dele, sobre a hipotenusa, que é o lado maior. Então, o cateto oposto a alfa, que é o C, sobre a hipotenusa, que é o A. Logo, o seno do ângulo alfa é C sobre A. Aí nós temos também o cosseno. O cosseno é outra razão trigonométrica. O cosseno vai ser cateto adjacente, que é o que está formando o ângulo alfa, aqui ó, ele forma o ângulo alfa, divididos pela hipotenusa. Então, ficaria B sobre A. Depois nós temos outra razão trigonométrica, que é a tangente do alfa. A tangente do alfa seria o cateto oposto, que no caso é o C, sobre o cateto adjacente, que é o B. Então, seria C divididos por B. Então, essas razões, elas são relações que existem entre o ângulo e as medidas dos lados desse triângulo. Então, eu sempre, para qualquer ângulo lá, alfa, digamos lá, que eu tiver, se for 30 graus, para qualquer tipo de triângulo que eu tenha de tamanho, sempre a tangente vai dar o mesmo resultado, ou sempre o seno vai dar o mesmo resultado. Tanto é que se vocês pegarem a calculadora do celular de vocês mesmos e calcular lá, seno de 30 graus, é um número, sempre vai ser aquele número. Cosseno de 30 graus vai ser sempre aquele mesmo número, assim como outro ângulo também, né? Você pode determinar o seu seno e o seu cosseno. Nesse caso aqui, eu posso fazer as mesmas relações com o ângulo B aqui, com o ângulo beta, né?
Então, esse seno de alfa, cosseno de alfa, tangente de alfa são chamados de razões trigonométricas do ângulo alfa. Então, por exemplo, o triângulo ABC da figura é retângulo em A. Tá? Então, aqui tem um ângulo de 90 graus. Obter as razões trigonométricas do ângulo B. Eu quero achar quem é o seno, cosseno e tangente do ângulo B. Só que para encontrar isso, eu tenho que ter a medida dos catetos, que eu já tenho, né? Ó, os catetos que formam 90 graus, mas eu preciso também da medida da hipotenusa. Então, para determinar o valor da hipotenusa, eu posso utilizar o teorema de Pitágoras. E o que diz o teorema de Pitágoras? Que o quadrado da hipotenusa, que é esse lado maior que eu vou chamar de x, então x ao quadrado, é igual à soma aqui do quadrado dos dois catetos. Então, 16 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Aí, fazendo as continhas, 16 ao quadrado é 256, 12 ao quadrado é 144. Somando esses valores, eu encontro 400. E a hipotenusa elevada ao quadrado dá 400. Logo, quem é a hipotenusa? É a raiz de 400, que é 20. Então, eu já sei que aqui vale 20. Muito bem. Agora, eu vou determinar as razões. Seno de beta. Então, o que é o seno de beta? É de beta, não coloquei B aqui, né? Seno de B é cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, eu vou pegar o 12 e vou dividir pelo 20. 12 por 20. Que, simplificando, daria 3 quintos, dividindo por 4 no numerador e 4 no denominador, né? 12 por 4 é 3, 20 por 4 é 5. Ou dividindo um número pelo outro aqui, eu vou encontrar 0,6. O cosseno de B vai ser o cateto adjacente, que seria o cateto que está formando o ângulo B, dividido pela hipotenusa. Então, 16 sobre 20. E por último, a tangente. Cateto oposto, que é o 12, que é o que está na frente do ângulo B, sobre o cateto adjacente, que é o que forma o ângulo B, 16. Que é a mesma coisa, simplificando, né, ó, por 4 e por 4, 12 por 4 é 3, 16 por 4, 4, logo 0,75. Esses valores aqui, então, descrevem as razões trigonométricas do ângulo B. Se eu quiser encontrar na minha calculadora ou no meu celular, lá na forma de que ângulo que é esse, basta utilizar a função inversa, né? Então, quando você usa o teu celular e quando você pega a tua calculadora no modo científico, você consegue identificar, geralmente ela aparece lá no lado esquerdo do teu celular, uma setinha, duas setinhas em cada sentido, né? A gente chama de segunda função, 2ND. Aí você vai apertar nessa tecla do 2ND e vai escolher o tangente, por exemplo, lá, né? Ele vai aparecer tan e o -1, tan na -1. E você vai conseguir jogar o valor lá, por exemplo, 0,75. Jogando 0,75, você vai encontrar o ângulo, que no caso seria, nesse caso aqui, aproximadamente 37 graus, 36,8 graus, né? Pois você pode tentar fazer isso na calculadora lá, isso a gente também já deve estudando na sala, fazendo alguns cálculos como esse. Então vamos lá, calcular os ângulos agudos de um triângulo retângulo cujos lados medem 5 centímetros e 6 centímetros. Então aqui eu quero determinar esses ângulos aqui. Quem são esses ângulos agudos? E eu tenho as medidas dos catetos. Vou usar o mesmo raciocínio. Então eu posso determinar a tangente de y, porque eu tenho os catetos. Então a tangente de y, o que é? Cateto oposto, que é o que está na frente, sobre o cateto adjacente, que é o que está formando ele. Então, vai ficar lá, 6 divididos por 5, que é igual a 1,2. Aí, você vai usar aquela regra que eu te expliquei, usando ou uma tabela, né, com as razões trigonométricas, ou usando a segunda função da sua calculadora científica. Vai lá na segunda função, tan, TAN, né, elevado a -1, e vai colocar 1,2. E ele vai aparecer aproximadamente 50 graus. Tenta lá que você vai conseguir. Aí eu tenho que determinar os ângulos. Então, eu sei que se o y é
aproximadamente 50 graus, então aqui é 90, aqui é 50, então eu sei aqui é o que falta para chegar no 180. Então, se o x mais o y vai dar 90, o x vai ser aproximadamente 40 graus, né? Então, aí eu consigo determinar esse ângulo. Aqui tem um outro exemplo, diz assim, ó. Ao empinar uma pipa, João percebeu que estava a uma distância de 6 metros do poste onde a pipa engalhou. Renata notou que o ângulo alfa formado entre a linha da pipa, que é aqui, ó, essa linha aqui, e a rua eram de 60 graus, tá? Então, esse ângulo aqui que formou 60 graus. Ele pede para calcular a altura desse poste. Então, determinar a altura do poste, vejam bem, a altura do poste com relação ao ângulo que ela tá é o cateto oposto. E esse daqui seria o meu cateto adjacente. Então, qual é a razão trigonométrica que relaciona cateto oposto e cateto adjacente? É a tangente, como nós vimos lá anteriormente. Cateto oposto dividido pelo cateto adjacente é a tangente de alfa. Como alfa vale 60 graus, né, que está no enunciado do problema, então a tangente de 60 é igual a cateto oposto, que seria o h, que eu não sei quem é, divididos por 6. Essa tangente de 60 aqui foi dado o valor de raiz de 3, e realmente é a raiz de 3. Mas se você procurar direto na calculadora sua e colocar lá TAN, sem usar a segunda função, tangente de 60, você vai encontrar o valor lá em números decimais, com vírgula, que vai ser a mesma coisa. Nesse caso aqui, como ele está em raiz, eu vou multiplicar em cruz aqui, ó, raiz de 3 sobre 1 igual a h sobre 6. Então, fazendo a multiplicação aqui, ó, vai ficar h vezes 1h, raiz de 3 vezes 6, vai ficar 6 raiz de 3 metros. Ou seja, a altura onde está essa pipa são 6 vezes a raiz de 3 metros, que pode ser multiplicado, né? A raiz de 3 vai dar aproximadamente 1,7, multiplicando por 6, você vai ter mais ou menos o resultado. Bom, então vamos agora para o exemplo 3, né? Terceiro exemplo. Então, aqui no terceiro exemplo diz o seguinte: um avião decola percorrendo uma trajetória retilínea, formando com o solo um ângulo de 30 graus. Então, se você observar aqui, né? Então, ele está decolando, está percorrendo essa trajetória aqui, formando um ângulo de 30 graus, né? Com a região plana. E depois, ele fala assim, depois de percorrer 1000 metros, qual a altura atingida pelo avião? Então, eu quero saber, o avião estava aqui, ele decolou num ângulo de 30 graus, que é aqui. Eu quero saber qual é a altura atingida por ele, que a altura que é essa daqui, ó. Então, veja, na figura, o 1000 representa a hipotenusa, porque aqui é um ângulo de 90 graus, né? Aqui eu tenho o ângulo de 30 e aqui eu tenho o cateto oposto. Então, qual é a razão trigonométrica que eu vou utilizar? Seno, por quê? Porque o seno é cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, nesse caso, o seno é x, que é a altura que eu estou procurando, a hipotenusa é 1000. O seno de 30 vale 1 meio, ou 0,5. Isso você pode procurar nas tabelas trigonométricas. Depois a gente vai dar mais uma olhadinha nessas tabelas aí. Igual a x sobre 1000. Multiplicando aqui cruzado, né, os extremos pelos meios, então, eu vou ter lá 2 vezes x, 2x, 1 vezes 1000, 1000. X vai ficar igual a 500 metros, tá? Aí, aqui nós temos dois exercícios que vocês vão fazer depois e vão me enviar a resolução. Não precisa copiar o enunciado, só a resolução deles. Coloca lá 1, 2, 3, 4, 5. São 5 problemas. O primeiro problema, eu vou dar uma dica aqui. Então, no primeiro problema está dizendo o seguinte, deixa eu tentar explicar para vocês. Então, aqui eu vou dar uma dica, né? Então, a dica é a seguinte. Então, aqui eu tenho um problema que diz assim. Um avião está a 7.000 metros de altura e inicia a aterrissagem. Então, ele está a 7.000 metros de altura. Então, vamos fazer aqui um desenho. Está a 7.000 metros de altura. Então, digamos que seja isso aqui, 7.000 metros de altura, e ele inicia a aterrissagem. Então, ele vai descer aqui. Aí diz o seguinte, mais ou menos isso aqui, ó. Aí.
ao nível do mar, né, no aeroporto, ao nível do mar, o ângulo de descida é 6 graus, então aqui eu tenho 6. E a distância da pista, né, que eu quero determinar, é que distância da pista está o avião. Eu quero saber assim, ó, que distância que é essa daqui. Então, eu vou chamar de x. Então, qual é a distância que o avião vai percorrer? Então, nós temos aqui o ângulo de 6 graus, eu tenho 7.000 metros de altura. Mil metros de altura. E eu vou tentar fazer aí esse cálculo. Então, veja, o que eu estou procurando? Eu estou procurando a hipotenusa e tenho o cateto oposto do ângulo de 6 graus. Então, eu vou fazer lá seno de 6 graus igual cateto oposto. Cateto oposto é o 7.000, que é o que está na frente do 6 lá, divididos pela hipotenusa, que é x. O problema, ele está fornecendo, né, o valor do seno de 6, do cosseno e da tangente. Como eu estou usando seno, então eu vou usar aqui, ó, 0,10459. E vou daí terminar o meu problema lá, né? 7.000 sobre x. Aqui eu posso colocar sobre 1 e continuar a resolver o exercício, né? Então, a pergunta é, a que distância da pista está o avião? Então, o avião está aqui, nesse ponto. Eu quero saber que distância x é essa. E qual é a distância que o avião vai percorrer? Então, ele está perguntando a distância em que o avião vai percorrer. Quantos quilômetros, né, ele vai percorrer? Então, você vai determinar o valor do x e vai descobrir a que distância, né, esse avião está percorrendo, tá? Então, isso vocês vão tentar resolver. O segundo problema é um problema básico, né? Uma pipa é presa a um fio esticado de forma no ângulo 45 graus com solo, o comprimento do fio é 80, determine a altura da pipa em relação ao solo. Então, eu quero saber o valor de x. Então, aqui, praticamente, é o mesmo raciocínio que você vai utilizar. Então, vai resolver e vai me entregar, tá? Continuando lá. Então, eu vou mostrar aqui para vocês mais algumas razões trigonométricas que existem. Por exemplo, além do seno, do cosseno e da tangente, nós temos a cossecante. A cossecante é outra razão. A cossecante ela é dada pela hipotenusa do ângulo que eu quero, né? Então, aqui, ó, quem é a hipotenusa desse triângulo aqui? Ó? A hipotenusa é o A. Então, a hipotenusa, que é a A, dividido pelo cateto oposto, que no caso é C. Se você observar, a cossecante, ela nada mais é que o inverso do seno, porque o seno era o contrário, era o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, para você encontrar a cossecante, é só você pegar o valor do seno e inverter. Nós temos também outra razão trigonométrica, que é a secante, que é o inverso do cosseno. Se você lembrar lá da fórmula, o cosseno era cateto adjacente sobre hipotenusa. A secante é hipotenusa sobre cateto adjacente. Então, nesse caso, a hipotenusa é A e o cateto adjacente é B. Mas nada mais é do que o inverso do cosseno. Então, cossecante inverso do seno, secante inverso do cosseno. Tá? Olha lá, ó, um sobre seno e um sobre cosseno. Então, por exemplo, digamos que o seno de um ângulo é 2. 2 não, vamos colocar lá 1/2. 1/2, digamos que o seno é 1/2. Qual vai ser a cossecante? A cossecante vai ser o inverso de 1/2, que é 2 sobre 1. Vamos pegar uma outra situação aqui, ó, cotangente. A cotangente é outra razão trigonométrica, que vai ser o inverso da tangente. A tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. A cotangente é cateto adjacente do ângulo sobre o cateto oposto. É o inverso da tangente, tá? 1 sobre tangente. Então, aqui você vai desenvolver este exercício fazendo aí o cálculo dessas razões. O seno do alfa, cosseno do alfa, tangente desse triângulo retângulo aqui,
tá? Então, você vai achar o seno, o cosseno, a tangente, a secante, o que que é? É o inverso do cosseno, só inverter o valor. Cossecante, o que que é? Inverso do seno. E a cotangente é o inverso da tangente. Usando as formulazinhas que vocês viram ali. Existe, então, uma relação entre essas razões trigonométricas e os ângulos alfa e beta dentro de um triângulo retângulo. Então, aqui nós sabemos que o alfa e o beta são ângulos complementares. Por quê? Porque a soma deles é 90 graus. Então, os ângulos alfa e beta são chamados de ângulos complementares. Então, se você observar aqui, o seno do alfa é 3 sobre 5, cateto oposto sobre a hipotenusa. O cosseno, cateto adjacente, 4 sobre a hipotenusa. E a tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente, 3 sobre 4. Tá aqui, ó. Agora vamos fazer do beta. O seno do beta é cateto. O beta tá aqui em cima, cateto oposto ao cateto que está na frente dele, 4 sobre a hipotenusa, 5, 4 sobre 5. O cosseno é cateto adjacente que está formando ele sobre a hipotenusa. Então, 3/5. E a tangente, ela é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, ou seja, 4 sobre 3. Se vocês observarem aqui, existe uma relação aqui, umas igualdades. Observem que o cosseno do alfa é igual ao seno do beta. O cosseno do beta é igual ao seno do alfa. Tá? Então, existem essas relações entre esses ângulos complementares. Então, nós podemos identificar essas relações escrevendo dessa forma, que o seno do alfa vai ser sempre igual ao cosseno do beta, o cosseno do alfa vai ser igual ao seno do beta, e a tangente do alfa vai ser o inverso da tangente do beta. Se você voltar aqui, olha, é o inverso, ó, aqui é 3/4, aqui é 4/3, né? Então, um é o inverso da outra. Então, essas relações. Aí nós temos daqui, podemos tirar outras relações aqui, né? Secante do alfa é igual a cossecante de beta, a cossecante de alfa é igual a secante de beta, a cotangente de alfa é igual a tangente de beta. Então, essas igualdades aqui também serão válidas, né? Para esses ângulos complementares. Então, aqui, por exemplo, vamos tentar resolver esse probleminha aqui. Diz assim, ó, no triângulo retângulo da figura temos seno de t igual a 1/2, secante de t igual a raiz de 5 sobre 2, tangente de t igual a 2. Então, vamos responder, vamos ver qual que dessas afirmações estão corretas. Seno de t. O que é seno? Cateto oposto sobre a hipotenusa. É 1 sobre raiz de 5. Aqui deu 1/2, então não é. Então, essa primeira está errada. Segunda, secante, raiz de 5 sobre 2. Nós vimos que a secante é o inverso do cosseno. Então, para ficar fácil determinar a secante, vamos determinar o cosseno. O cosseno de t é cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, é 2 sobre raiz de 5. A secante é o inverso, é raiz de 5 sobre 2. Logo, essa afirmação aqui está correta, né? Aí a tangente de t, qual que é a tangente? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Cateto oposto é 1, cateto adjacente é 2. 1 sobre 2. Então, 1 divididos por 2 não dá 2, né? Dá 0,5. Logo, a única alternativa correta aqui é a letra B. Então, eu gostaria de falar aqui também sobre alguns ângulos fundamentais. Vocês observaram que foram usados, né, em alguns problemas, essas medidas que eu vou mostrar aqui agora, para esses valores, né, para seno, cosseno e tangente. Então, existe uma tabela, né, com os valores na forma fracionária desses ângulos, né, dessas razões trigonométricas. Então, aqui vocês podem observar que eu tenho o seno de 30 graus, 1/2, o cosseno de 30 graus, que é a raiz de 3 sobre 2, a tangente de 30 graus, que é a raiz de 3 sobre 3. Então, esses valores eu posso utilizar para resolver alguns exercícios, né, alguns problemas. É claro que se você pegar lá, por exemplo, uma calculadora e pedir lá, por exemplo, eu quero saber o seno de 30 graus lá, 0,5. Eu quero saber a tangente de 45, vamos colocar aqui. 45, tangente. Ó, igual a 1. Então, uma coisa que vocês têm que observar lá, se vocês forem fazer os cálculos na calculadora de vocês, ela vai ter as funções vão estar todas aqui, né, na tela.
Então, vocês vão escolher direto, e geralmente na calculadora primeiro você coloca a função. Aqui não, aqui eu coloco o ângulo e depois a função. Lá, geralmente, você vai colocar a tangente de 45. Você vai colocar, ela vai procurar a tangente, né? Aqui ele calculou a tangente de 1. Mas digamos que eu coloque lá, vocês vão escrever lá, tangente de 45. Só que no meu caso aqui ele não vai fazer esse cálculo, vai fazer o contrário, né? Eu tenho que colocar 45, daí eu tenho que ir na tangente. E é muito importante que a função da calculadora de vocês esteja na forma de ângulos, por enquanto, né? Porque a gente não trabalhou, não expliquei para radianos para vocês. Então, é degree, né? Então, você vai utilizar essa função, deixa sempre aparecendo isso aqui no visor, aqui no teclado aqui da calculadora, ok? Aqui você consegue determinar a medida de todas as razões trigonométricas. Mas, no nosso caso aqui, eu estou mostrando para vocês essa tabela, e essa tabela ela mostra os valores da forma fracionária, tá? Ela pode ser utilizada para fazer os exercícios. Então, por exemplo, que nem aqui nós temos, a partir dos dados apresentados na figura, determinar as medidas indicadas por x e y. Então, eu quero achar o valor de x. Então, o que eu faço? Eu vou fazer, aqui eu tenho cateto oposto e cateto adjacente. Então, eu não posso utilizar tangente, né? Porque eu não tenho nenhum dos dois, nem o cateto oposto, nem o cateto adjacente. Então, eu posso usar o seno. Seno de 30, cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, x sobre 12. Quem é o seno de 30 graus? Se eu voltar na tabelinha lá, é o meio. Tá? Então, vou colocar aqui, ó, 1 meio igual a x sobre 12. Aí, esse 12 que está dividindo, vai passar multiplicando lá o 1 lá em cima, vai ficar 12 sobre 2. Então, vai ficar x igual a 12 dividido por 2, vai dar 6. Já para determinar o y, eu posso fazer o cosseno de 30. Cosseno de 30, cateto adjacente, que é o y sobre a hipotenusa. Então, y sobre 12. Então, a mesma coisa. O cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, né? Então, você vai determinar, aqui no caso não tá x aqui não, mas é valor de y, tá? Então, você vai pegar o 12 que está dividindo aqui, vai passar ele multiplicando lá o cosseno do 30 graus, que é raiz de 3 sobre 2. Aí, você vai determinar aqui o valor do y, aqui está como x, mas é y, beleza? Aí, eu tenho essas medidas desconhecidas. Muito bem. Dando continuidade lá, nós temos aqui 2 exercícios para vocês fazerem também. Qual é o comprimento da sombra de uma árvore de 5 metros de altura quando o sol está a 30 graus acima do horizonte? Então, aqui, ó, pedimos para determinar o valor da sombra. Cateto oposto, cateto adjacente. E o ângulo, é só vocês pensarem que fórmula que tem cateto oposto, cateto adjacente. Seno, cosseno ou tangente? Tá? E aqui tem os dados da raiz de 3. Para quê? Para você poder saber quanto que vale aproximadamente a raiz de 3 na hora de fazer os cálculos. E aqui é o mesmo problema, com o mesmo raciocínio que pede para você determinar a distância, a altura dessa torre. Só que ele coloca 2 condições. Se o ângulo aqui for 20, quanto que vai ser a altura? Sabendo que essa distância aqui embaixo, ó, uma distância de 40 metros, uma torre é vista sob um ângulo de alfa. Então, aqui é fixo, é 40. Se aqui for 40 e aqui for 20 graus, quanto que vai dar o H? E se aqui for 40 e aqui for 40 graus, quanto vai dar o H? Então, são 2 exercícios para vocês tentarem fazer. Então, eu gostaria que nessa aula vocês tentassem resolver esses problemas e vocês vão enviar como anexo. Vai ser uma tarefa mesmo para vocês fazerem no caderno e me entregar, tá? Não é marcar alternativa, é resolver mesmo, ok? Então, boa sorte para vocês lá.